Eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre direitos humanos e vamos falar do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Olha lá, esse é um dispositivo bem interessante, tranquilo também. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi adotado pela 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, 16/12/1966, juntamente com o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos. No Brasil, ele foi adotado posteriormente, tá? Mas no mundo ele aparece em 1966 dentro desse sistema global de proteção dos direitos humanos. Entrou em vigor somente em 1976, demorou aí quase 10 anos para entrar em vigor. Por quê? Porque exigiu a assinatura de 35 estados para entrar em vigor. Ele já existia desde 66, mas foram 10 anos para conseguir colher a assinatura de todo mundo, né? Então, cuidado com uma coisa, o momento é o momento da adoção do pacto, né? Ele foi adotado em 1966 pela ONU, mas ele só entra em vigor nesse sistema global de proteção de direitos humanos em 1976. Esse tipo de questionamento em prova derruba candidato. Por que que derruba? Porque são datas, não tem coisa mais chata do que gravar data, né? Mas essa é uma data importante, você vai ter que saber. No Brasil, ele só foi aprovado em 1991. Olha que coisa doida, ele é de 66 e só em 91 que o Congresso Nacional se manifestou aprovando o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A adesão, primeiro nós aprovamos, aí eu tenho que protocolizar essa adesão, como eu já te expliquei numa outra regra, que foi o Pacto de São José de Costa Rica, né? Então, olha só. O Congresso Nacional aprovou em 1991, mas essa aprovação, essa adesão, só foi apresentada à ONU em 92. E ela só entrou em vigor no Brasil em em abril de 92, e a incorporação interna só aconteceu em julho de 92. Em 91, dezembro de 91, o Congresso Nacional referenda. O depósito dessa adesão foi feita na ONU em janeiro de 92. Em abril de 92, ela entra em vigor no Brasil, mas só é incorporado internamente em julho de 92 que ele passa a ter status de norma infraconstitucional no Brasil. Qual que é a finalidade do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Para que ele serve? Qual que é a razão de existir desse pacto? Qual que é o motivo de a gente ter que adotar ou ter adotado esse pacto? Tornar vinculantes direitos já contidos na Declaração Universal dos Direitos dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata de diversos direitos civis e políticos, mas o pacto aparece para regulamentar e tornar isso como caráter vinculante, sendo impossível o descumprimento pelos Estados partes que assinaram tanto a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ele detalha e cria mecanismos de monitoramento internacional dos direitos civis e políticos contidos já na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também no próprio texto do pacto. O detalhamento é muito importante porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi muito genérica, muito geral. Então eu apresento o pacto como se fosse uma regulamentação de uma norma maior, né? E criando mecanismos para fiscalizar, monitorar o respeito a esses direitos. A estrutura do pacto, ele possui 53 artigos e está dividido em 6 partes. Então, meu amigão, pode preparar a sua leitura aí para você fazer a leitura dessas 6 partes que são importantes. Eu vou destacar para você cada uma delas e o que tem de importante nelas, que eu acho que isso já ajuda muito o estudo e vai antecipar o seu estudo e você vai saber o que deve ler com mais cuidado e o que deve passar batido, digamos assim. Parte 1. Enuncia o direito de todos os povos de dispor livremente de suas riquezas
e de seus recursos naturais, e a autodeterminação, bem como o dever de todos os demais estados em respeitarem esse direito. Então essa parte 1 está mostrando de forma geral para que serve esse pacto. A parte 2 estabelece o dever do Estado de respeito e garantia de todos os direitos nele previsto e a todos que se achem em seu território, sem qualquer tipo de discriminação. É outra parte do pacto voltada para estados, impondo aos estados a obrigação de respeitar direitos humanos, tanto previstos na DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como previstos aqui no pacto, ou ainda no pacto anterior que a gente assistiu na aula passada, que fala justamente dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mesmo o imigrante em situação irregular, ele é portador dos direitos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Isso é muito interessante, porque se a gente for fazer um raciocínio paralelo com o que nós temos na Constituição da República, existe uma regra lá no artigo 5º que diz assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha só que interessante, a Constituição fala em residência de estrangeiros no país para que eles tenham direito à inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O pacto ele é muito mais avançado do que a Constituição nessa redação. Por que ele é muito mais avançado? Porque aqui ele já fala pessoas que são nacionais de determinado território e os que não são nacionais. E mesmo aqueles que não são nacionais e que estão irregulares são portadores dos direitos previstos no pacto, como o direito de proteção à vida, proteção da sua propriedade, e isso é como se nós estivéssemos falando de um direito constitucional mega, super, hiper avançado, né? É bem bacana a gente entender que não existem barreiras para a promoção da defesa do ser humano. Parte 3. Enuncia e especifica o rol de direitos protegidos. Essa aqui é uma parte que você deve ler com muito carinho. Parte 3. Leia pelo menos 3 vezes. Tá bom? Parte 4. Determina a constituição do Comitê de Direitos Humanos. Qual que é a função do Comitê de Direitos Humanos? Receber relatórios sobre as medidas adotadas para tornar efetivos os direitos civis e políticos existentes no pacto. Então aqui eu já tenho na parte 4... Uma parte de fiscalização. Fiscalização das regras do pacto. Fiscalização da regra do pacto. Aqui eu tenho os direitos em espécie. E quando você fizer a leitura, você vai verificar que eles são muito semelhantes com aqueles previstos na Constituição da República. Na parte 4, eu tenho aqui já mecanismo de fiscalização e controle. Fiscalização e controle, que é outra parte importante do pacto que você deve ter muito carinho para estudar. Na parte 5, a gente fala de como interpretar o pacto. O pacto não é de livre interpretação. Eu tenho que seguir uma diretriz interpretativa de forma a sempre beneficiar as pessoas que são destinatárias do pacto. Havendo dúvidas sobre a interpretação mais adequada, eu devo optar pela interpretação que favorece o indivíduo e não aquela que prejudica o indivíduo. Olha lá. Enuncia que nenhuma das suas disposições pode ser interpretada em detrimento das disposições das Cartas das Nações Unidas ou em detrimento de interesse de todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Então, além de fazer uma interpretação que busque compatibilizar os direitos humanos com a realidade local, também é necessário observar um sistema. Porque quando eu interpreto direitos civis e políticos, eu não interpreto só ele. Eu interpreto direitos econômicos, direitos sociais, eu interpreto com apoio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu interpreto com base na Carta das Nações Unidas. Se eu estiver, por exemplo, na Europa, eu vou ter que interpretar juntamente com as regras regionais europeias de promoção de direitos humanos. Se eu estiver no Brasil, eu vou ter que interpretá-lo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, com uma observância muito precisa das regras
de promoção e proteção regional dos direitos humanos estabelecidas pela OEA. Porque tudo isso é um grande sistema de promoção de direitos humanos. Eu não estou trabalhando com normas que vivem isoladas nesse universo jurídico internacional. Essa parte visa impedir que os direitos humanos sejam invocados para prejudicar outros valores caros à sociedade humana ou prejudicar o direito à autodeterminação e desenvolvimento dos povos. Eu não posso me utilizar de um pacto internacional de direitos humanos para prejudicar outros direitos humanos ou para prejudicar um povo diferente do meu. Não posso fazer isso. A regra é para beneficiar o ser humano, não interessa a nacionalidade. Então eu não posso dizer que a vida vale mais nos Estados Unidos e menos no México. Por isso eu vou interpretar e vou dar preferência para a vida dos norte-americanos e não vou dar preferência ou não vou, de alguma forma, tutelar a vida dos mexicanos. Eu não posso fazer isso jamais, de forma alguma. A gente sabe que socialmente existe um preconceito muito forte entre os povos latinos e os norte-americanos, né? Mas o pacto vem para dirimir, eliminar essas diferenças sociais e culturais negativas. Sim, negativas. Nós somos um subpovo para os norte-americanos, infelizmente. O pacto tenta eliminar essas diferenças, garantindo-se a autodeterminação dos povos, o tratamento igualitário. A parte 6 do pacto apresenta as formas para assinatura, ratificação, adesão, data de entrega, enfim, aquela parte de formalidade, como eu assino o tratado, como eu rejeito o tratado, como eu denuncio o tratado, como eu aceito o tratado com reservas, eu aceito todo o tratado, menos os artigos tais, tais e tais. Eu posso fazer isso, isso é autorizado dentro desse universo de direitos humanos internacional, porque nenhum país é obrigado a aceitar regras que de alguma forma venham de encontro com a sua soberania. É lógico que determinadas regras, se ele rejeitar, se ele falar, ó, eu não quero a regra de promoção da vida. Por quê? Porque eu mato o povo aqui no meu país. Então é melhor você nem assinar esse tratado, porque esse é um tipo de exceção que você não vai poder aplicar. Ou você inclui esse núcleo fundamental de promoção dos direitos humanos ou não inclui. É melhor não participar. Tem ainda, quando a gente fala do Pacto Internacional de Direitos Civis, um protocolo facultativo, né, e um protocolo facultativo adicional. São dois outros protocolos que reforçam as regras sobre a promoção de direitos civis. Olha só, o protocolo facultativo ao Pacto Internacional, ele foi adotado pela Resolução Geral da ONU na mesma ocasião em que o pacto foi adotado. Ou seja, no mesmo ato em que o pacto foi criado, esse protocolo facultativo e também adicional foi. A função dele, instituir mecanismos de análise de petições de vítimas ao Comitê de Direitos Humanos por violações de direitos civis e políticos. O protocolo facultativo ele cria mecanismos, formalidades, procedimentos e protocolos para análise de reclamações sobre violação de direitos humanos. Ele é extremamente importante, apesar de facultativo. Ele deveria ser obrigatório. Na sequência, nós temos um protocolo adicional ao Pacto Internacional. E a finalidade dele é o quê? A abolição da pena de morte. Perceba que em todos os estudos que nós fizemos sobre pactos internacionais, seja do sistema global, seja do sistema regional de direitos humanos, todos eles buscam algumas coisas que são comuns. Por exemplo, a abolição da pena de morte. Não se quer e nem se pretende manter a pena de morte como uma regra, digamos assim, comum. O que se quer é eliminar a pena de morte nos estados, seja no sistema regional americano, seja no sistema regional africano ou europeu, ou nesse sistema global de promoção de direitos humanos. E aqui, a partir do momento que um estado adotou a abolição da pena de morte, ele não pode voltar atrás e no futuro exigir que a pena de morte exista. Se ele faz parte desse sistema, ele não pode comportar-se dessa maneira. No Brasil foi aprovado junto do protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis. O Brasil assinou os dois, tanto facultativo como pacto principal, né? Compatibilidade do pacto com a Constituição Federal.
Ao aderir ao pacto e protocolos adicionais, o Brasil fez uma ressalva expressa ao dispositivo da Constituição de 88 que veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Mas olha só que interessante, essa compatibilidade aqui que o Brasil fez nesse pacto e em outro, o Brasil rejeitou o pacto no que diz respeito à pena de morte em caso de guerra declarada, e só nesse caso. Porque a regra no Brasil, segundo o artigo 5º da Constituição, é a de não ter pena de morte, né? Não há pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Tá lá, ó, artigo 5º, inciso 47, letra A. E o artigo 84, inciso 19. Nós já temos uma regra aqui no Brasil que é da proibição da pena de morte. Não vai rolar a pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, beleza? Quando nós fizemos a exceção ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nós falamos o seguinte, ó, no meu país não tem pena de morte. Nessa parte eu aceito, mas eu faço uma ressalva. Em caso de guerra declarada, eu posso aplicar pena de morte. Isso foi aceito. Então, qual é a situação? No Brasil não há pena de morte. Isso é amparado pela Constituição e pelos pactos. Tem exceção para essa regra? Lógico que eu tenho. A exceção criada pela própria Constituição e reconhecida pelo pacto. Mas nesse sistema, nessa condição, nessa situação, a gente tem que observar uma outra coisa. O que nós temos que observar? Nós temos que observar que o Brasil não poderá instituir a pena de morte como regra, como muitas pessoas querem no país. Por que não? Primeiro, porque a Constituição veda, e é uma cláusula pétrea, e segundo, que o pacto proíbe. Se você aceitou esse pacto e você tem uma cláusula pétrea, não vai rolar você querer aplicar a pena de morte como uma regra, como acontece com a delação premiada no Brasil, né? Muita gente pratica uns crimes absurdos no país contra o povo brasileiro, contra o contribuinte, e depois faz delação premiada. Então, eu não posso agora retirar essa garantia de fazer a delação premiada, assim como eu não posso impor a pena de morte. É um traço da democracia brasileira e mundial. Perceba que não é só no Brasil. O mundo não quer mais a pena de morte, né? Vamos fazer uma análise rápida aqui dos principais direitos previstos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos para a gente encerrar nossa aula. E olha só, eu tenho aqui a promoção e a proteção do direito à vida, o direito de não ser submetido à tortura, a penas ou tratamentos cruéis, nem a experiências médicas ou científicas sem meu livre consentimento. O direito à liberdade e à segurança pessoal e de não ser preso ou encarcerado arbitrariamente, nem privado da liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei. Direito de que toda pessoa privada de liberdade seja tratada com humanidade e respeito à dignidade da pessoa humana. Isso aqui é um exemplo do cumprimento do Brasil em relação às penitenciárias, né? Porque nós não temos tratamento humano para quem está preso no Brasil. Direito de não ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual, que são as prisões civis. Direito à livre circulação, direito de sair livremente de qualquer país e de não ser privado arbitrariamente de entrar em seu próprio país. Garantias processuais, como ampla defesa, contraditório, proibição da prova ilícita, juiz natural, promotor natural, devido processo legal de maneira geral, né? Direito de não ser condenado por atos ou omissões que não constituam um delito, de acordo com o direito nacional ou internacional, e retroatividade da lei penal mais gravosa, retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, garantias muito parecidas com aquilo que a gente tem no artigo 5º da Constituição. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, ou seja, ter nome, qualificação. Direito a não ser alvo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família e em seu domicílio ou em sua correspondência, e nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. Muito disso tem no artigo 5º. Sigilo de correspondência, proteção da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem, direito de resposta. Liberdade de pensamento, consciência e de religião. Direito de reunião, direito de associação pacífica, direito de contrair casamento e constituir família, direitos específicos das crianças, direito de não sofrer discriminação alguma, direito a medidas de proteção por parte de sua família, da sociedade, do Estado, que sua condição de menor requer, direito de adquirir uma nacionalidade.
Estamos falando do artigo 226 da Constituição da República. Direito de participação política, direito à igualdade, artigo 5º. Tudo isso aqui, como direitos civis e políticos internacionais, nós temos previsão, se não igual, muito semelhante na Constituição da República. E aqui a gente tem mecanismos de monitoramento e de controle do pacto, que são muito importantes eu saber, né? Relatório sobre as medidas adotadas para tornar efetivos os direitos civis e políticos ao Comitê de Direitos Humanos. Esses relatórios, como acontece lá no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são mecanismos de controle. São mecanismos de fiscalização e até de impor obrigações aos estados para que eles possam, de alguma maneira, fazer o controle do que acontece num país em termos de direitos humanos. Protocolo facultativo que a gente tem, que são os mecanismos de petição individual. Como é que eu vou analisar, como é que eu chego até a Corte de Direitos Humanos para solicitar uma ajuda, solicitar uma intervenção que muitas vezes é necessária porque o Estado não quer proteger o indivíduo. O protocolo adicional que tem o objetivo de abolir a pena de morte. O Brasil fez reserva, como a gente viu, né? Salvo a questão de pena de morte. Então, de forma geral, esse pacto de direitos civis e políticos, ele tem muito a ver com o nosso artigo 5º da Constituição da República. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente de forma tradicional está falando de direitos civis. Não o direito civil como direito privado do Código Civil brasileiro, mas são direitos civis de caráter de direitos humanos, que são os direitos não penais e são direitos vinculados ao indivíduo. É o que a gente chama de direitos humanos de primeira geração. Então, meu amigo, a gente acabou de ver, acabou de estudar, acabou de discutir um pouquinho sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos adotado pelo Brasil e pela ONU. Isso faz parte do sistema global, assim como faz parte o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. A gente falou também sobre o Pacto de São José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses são pontos bem bacanas e muito comuns em provas de concurso, principalmente na área de segurança pública. E agora você já tem muita condição de saber o que estudar e como estudar. Belezinha? Forte abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Clique like.